vários dias de interrupção que acontece todo ano. Quem me acompanha há décadas sabe que sempre, aí por volta do dia 22, eu dou uma parada e a gente retorna mais ou menos nesse período do mês de janeiro. E este ano, para que houvesse ainda um atraso de mais uma semana, geralmente eu volto uma semana antes, eu tive o privilégio de celebrar aqui no jardim de casa, com amigos íntimos, o casamento da minha netinha linda, paixão do coração do vovô e da família toda, que se casou aqui, hoje está viajando em lua de mel e depois vai lá para o deserto do Atacama, ver aqueles céus mais estrelados da face da terra. Coisa linda. Eu falei, olha, quando você chegar lá, desculpe o egoísmo, toda vez que você olhar para o céu, lembra do teu vovô, que eu estou aqui orando por você. E chegamos hoje de volta. Eu deixei o nosso tema em Mateus 18, do verso 1 ao verso 5, quando eu falei sobre aquele dilema que surgiu no meio deles. Eu usei o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Lucas, capítulo 9, que repetem o mesmo drama que Mateus, que é sobre qual deles era o maior. E está tudo gravado aqui no YouTube, então eu não vou repetir para você, é só ir ver. E mostrando como essa é uma doença incurável. As pessoas supostamente ficam maduras, hashtag só que não. Em relação a essa questão de quem é o maior, está todo mundo se medindo o tempo todo. Parecem Homo sapiens se medindo com neandertais, ou querendo ver quem é que tem o pé maior, se um humano ou o pé grande, quem é que possui o membro reprodutivo mais poderoso, quem é que tem o maior alcance, quem é que reúne mais gente, quem é que levanta mais dinheiro, quem é que é o mais conhecido, quem é o mais respeitado, quem é o mais famoso. Tudo isso é desgraçadamente presente e tragicamente inerente à condição humana. Se você não se vigiar, não se policiar, com muita naturalidade você entra nessa medição de ombros para ver quem é que ficou mais alto, quem é que ficou mais forte. Tudo isso é abominação diante de Deus. Mas entre nós há uma naturalização total dessa competição, dessa disputa que para Jesus é abominável, e ele resolveu tratar dela botando uma criança no processo. Quando esse assunto veio e ele percebe qual é a doença de busca de supremacismo verificável e admitido de uns para com os outros em relação a glorificarem mais a um porque seja indubitavelmente superior, mas sempre há alguém na disputa e na concorrência. Quando Jesus viu aquela coisa horrível, aquela rinha de galos apostólicos, ele disse, em verdade, eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é um negócio muito sério. Você entra nessa disputa e o meio religioso é praticamente feito disso. Se a gente levar a sério o que Jesus falou aqui, a gente diria que, por exemplo, praticamente quase todas as lideranças religiosas não têm acesso ao reino dos céus porque
é um medindo o outro, quando não é no nível nacional, ou mundial, ou regional, o cara se mede na rua, no bairro, no município, na cidade. Não, a minha igreja é a igreja mais relevante do meu estado, do meu bairro, da minha cidade, e é ciúmes para todos os lados. E Jesus disse, olha, desse jeito, nenhum de vocês, e ele está falando com Pedro e Companhia Limitada, nenhum de vocês vai ter acesso ao reino dos céus. E antes disso, ele tinha chamado uma criança e a colocou bem no meio deles. Olha essa criança. E ficaram todos olhando para a criança. Estava ali na despretensão de uma criança. Eu gosto muito da poesia do meu conterrâneo Tiago de Mello. Eu tive o prazer de conhecer, de conversar muitas vezes e de trocar carinhos com ele, com a família dele. Da poesia Os Estatutos do Homem, onde ele compara em muitas das suas expressões poéticas e dos seus versos a condição do adulto com a condição da criança, mostrando que aquilo que para ele era uma utopia, que ele não chamou de reino de Deus nem de reino dos céus, era uma espécie de Imagine do John Lennon, com as palavras caboclas e amazônicas do Tiago de Mello, dizendo, imagina só, se nós aprendêssemos a ser gente, o mundo seria todo ele olhado, visto e praticado com o olhar límpido e despretensioso de uma criança. E é o que Jesus faz aqui. E faz antes de todo mundo. E bota uma criança, entroniza uma criança e diz, olha, aprendam. Com quem não aprendeu as doenças de vocês. Aprendam. Com quem não aprendeu as malícias de vocês. Aprendam com quem não aprendeu os traumas de vocês, as brigas de vocês, as guerras de vocês, as disputas de vocês. Aprendam. Porque até mesmo as dores das crianças frequentemente são induzidas por nós adultos. São anunciadas. Eu vejo muita mãe que consegue criar um ambiente de profunda sujeira mental na vida de um filho, quando fica descrevendo o seu pai perverso, alienado, distante, maligno, brutal, que não aparece, fala tanto, que a criança que de outro modo sentiria falta, mas viveria um tanto distraída daquela figura, agora aprende a odiar. Ou é um pai que foi abandonado pela mãe, que foi embora com outro homem, e que ensina ao resto dos filhos que ficaram sob a responsabilidade dele, e aquela mãe é uma vadia, que não presta e tudo. Vão introjetando culpas, traumas, monstruosidades no coração das crianças, o que frequentemente acontece pela via parental, pela via familiar. Boa parte dos dramas infantis precisam ser dramaticamente tratados na vida dos pais. É como a série O Encantador de Cães, do César Millan. Ele é contratado porque os donos dos cachorros e das cadelas não aguentam os seus cães. Em geral, ele fica ali, olha e vê que o cão é só um cão, mas que foi tratado de maneira exacerbada, exagerada, humanizada, traumatizada, e recebeu a transferência e fez a absorção. São animais de uma sensibilidade enorme, de uma leiturabilidade psíquica e da psicodinâmica familiar extraordinária.
De modo que, o que é que ele faz? Ele tira o cão do lugar, trata o cão que em 1 semana, 2 semanas está ótimo, virou um cão normal, voltou a ser cão, e não filhinho, e não neném, e não dondoca de alguém carente que transfere para o animal o que o animal não é. E transfere seus traumas, suas neuroses, suas paranoias, seus medos, seus pânicos, suas carências para o bichinho, que acaba se tornando um ente insuportável. O César Milano vai lá e tira. Logo, logo ele está um cachorro no meio de outros cachorros, vivendo com a naturalidade de um cãozinho. E aí a dedicação dele passa a ser a tratar os donos. Dizer, olha, o cachorro, se voltar para cá com vocês nesse estado, ele vai ficar doente de novo. A mesma coisa acontece frequentemente com crianças que não têm mecanismos de censura defensiva e são como esponjas absorvendo. Eu tenho, graças a Deus, a bênção de ter sido criado por um pai, por uma mãe que não exacerbaram nada a meu respeito. Nada. Aconteceram coisas na minha infância, mas que não foram exacerbadas, foram topicamente tratadas e o assunto mudou. E com o assunto mudado, a minha mente, que já não tinha tendência a ficar grudada, eu não nasci com vocação neurótico-paranoica, exacerbada em nenhuma direção. Eu nasci muito leve, muito livre, muito moleque, muito brincalhão, empinando pipa, brincando de peão, jogando bola o dia inteiro, desde pequenininho. Com 7, 8 anos, eu já tinha uma habilidade no futebol que parecia um garoto de 13, 14, com reflexos musculares. E meu pai facilitava a vida, não ficava batendo em nada, não houve repetições na minha criação. E eu cresci bem livre, graças a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê crianças extremamente problematizadas, você pode ter certeza que atrás daquela criança tem um conjunto familiar completa e profundamente complexificado, doente, transferente de uma quantidade enorme de doenças adultas para a alma da criança. Aí você vê a criança ficar agressiva, competitiva, brigona, disputando com todos, cheia de ódio, repetindo os ódios do pai, da mãe, da família, repetindo as inimizades, repetindo os traumas, repetindo tudo isso. Quando você tira isso e trata as coisas como as coisas são, com a leveza que elas deveriam possuir, as pessoas vão vivendo com a tranquilidade que esta geração desconhece. E eu tive a bênção de ter sido criado por pais e por uma família que nunca colocou peso em nada. Só dizia, isto aqui não é assim, e pronto. E você que desenvolvesse uma consciência. Eu era chamado de volta para desenvolver uma consciência a respeito daquilo, e pronto, acabou. De modo que eu não me sinto vítima de nada, nem de ninguém, nunca fui vitimado por coisa nenhuma, cresci uma vida relativamente limpa e me tornei um adulto, especialmente depois de convertido. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e se fez novo até o dia de hoje. Eu me tornei um velho feliz e descomplexificado. Isso tudo pode acontecer com qualquer um. Aí você diz, por que você está falando isso? Porque Jesus disse que eu preciso me converter e me tornar como uma criança descomplexificada. Para eu ter olhos limpos para entrar no reino dos céus. Porque se eu cair na absorção desses olhares adoecidos e cada vez mais buscadores de complexificações aonde na maioria das vezes nem existe,
Eu adoeço tanto que eu não enxergo mais a limpeza, a pureza, a graça, a leveza, a bondade do reino dos céus. E aí Jesus diz que eu não entro. De modo algum é o que ele diz. Entrareis no reino dos céus com essa cabeça que perdeu a pureza infantil. Manter a pureza infantil não é uma questão de poesia. É uma questão de saúde psíquica. É a gente ter a capacidade de zerar as coisas e ir adiante. Isso é que faz da gente adultos maduros, porém saudáveis, e não maliciosos, e preferencialmente não traumatizados e não traumatizantes. Do contrário, eu adoeço. Meu olhar fica sujo, minha mente fica suja, tudo aquilo para o que eu enxergo é sujo e poluído, e eu não entro e não deixo entrar. Portanto, Jesus diz, aquele que se humilhar como esta criança, que aprende instruções, que uma vez tendo entendido, pratica, se não vos humilhardes como uma criança, e a palavra humilhar tem a ver com ensinabilidade, se vocês não se tornarem ensináveis como uma criança, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança que eu peguei, botei aqui no meio, ela não perguntou nada, aceitou ficar no meio, não me questionou, não quis saber as minhas razões de tê-la colocado no meio de 12 marmanjos, olhando para ela para baixo. Aprendam com ela, com a ensinabilidade dela, que está só tentando entender o que está acontecendo, mas está confiando sobretudo em mim. Essa que é a maior no reino dos céus. É quem carrega esse coração de uma criança limpa. Esse é o maior no reino dos céus. É quem carrega o coração de uma criança limpa. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Aí eu falei sobre a questão de aceitar Jesus. Lembram que eu lhes falei há 20 dias atrás? E desmistifiquei essa coisa de que aceita Jesus quem ouviu uma mensagem e levantou a mão. Quem acolhe pessoas no mundo inteiro está acolhendo Jesus. E eu usei o Evangelho de Marcos, de 33 a 37, que é mais específico. Quem acolhe essa criança a mim me acolhe, quem me acolhe, acolhe ao meu Pai. É o mesmo processo, independentemente da pessoa saber de Jesus, do nome de Jesus, de ter uma informação contada a ela por outros que supostamente são os seus catequizadores. Não, independentemente disso ter chegado, acontecido ou havido, em qualquer lugar da terra, onde qualquer pessoa acolha uma outra, acolhe a Cristo Jesus. E quem acolhe a Cristo no próximo, acolhe ao Pai. Aí eu citei Mateus 25, a história de Jesus, de entrar e vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Lembram disso? E aí eles vão dizer, mas quando foi que nós te vimos nu, pobre, desvestido, estrangeiro, refugiado, abandonado, doente, preso? Nunca nem soubemos do teu nome. Jesus disse, ora, sempre que vocês fizeram isso a um dos pequeninos da terra, a mim vocês estavam fazendo. E quem estava me recebendo no anônimo, não só me recebia, mas recebia também ao meu Pai que está nos céus. E aí foi muito mais longo que eu explanei, isso é uma síntese resumida, para a gente chegar no verso 6 do capítulo 18, que diz: agora uma advertência veemente.
qualquer, porém, qualquer um. Qualquer é qualquer ser humano, sem distinção, incluindo esses apóstolos aqui que estavam presentes, que foram os primeiros destinatários dessa advertência de Jesus. Qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, sejam os pequeninos crianças, ou sejam os pequeninos que ele vem dizer a seguir, que os que creram em mim e que são humildes, simples, que não têm sofisticações defensivas, argumentativas, que não desenvolveram uma blindagem mental para debates, discussões e defesas de si mesmos, não. Quem não respeitar a pureza que é exemplificada nas crianças limpas de mente e de coração, ou quem desrespeitar a pureza desses que começaram a crer em mim, que me acolheram, que olharam para mim e entraram em estado de estupefação sublimada, dizendo, era isso que eu queria, é isso que eu busco, é isso que eu preciso. Quem, todavia, vier e fizer tropeçar a um destes pequeninos, sejam crianças ou sejam esses que já creem em mim de maneira incipiente, mas que estão buscando. Jesus é severo quando diz, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogada na profundeza do mar da Galileia. Estava bem ali na frente dele. Ele fala isso naquele ambiente do mar da Galileia. Era melhor amarrar uma pedra de moinho. E quem vai a Cafarnaum encontra pedras de moinhos pesadas. Aquilo ali pesa no mínimo 1 tonelada. Amarre no pescoço e pule de cabeça. Vai ser algo com consequência muito menos grave do que você abusar de um pequenino. E aí é o abuso espiritual que os fariseus e os religiosos praticavam contra os pequeninos. O indivíduo começava a crer em Jesus, chegava um teólogo, chegava um acadêmico, chegava um milagreiro, chegava um suposto conhecedor de mistérios sobrenaturais, e aí confundia a cabeça toda do indivíduo, apontava em outra direção, tirava o foco da pessoa de Jesus, pegava a pureza do evangelho que tinha sido transferido por Jesus e o aguava com toda sorte de água podre e de elementos poluidores e gerava no coração daquela pessoa uma conturbação extraordinária que nunca mais a permitia voltar para a naturalidade de um vínculo de confiança simples em Jesus. Isso acontece toda hora, esse tipo de abuso espiritual, especialmente no ambiente religioso, mais do que em qualquer outro, é no ambiente religioso. Nos dias de Jesus era na sinagoga, era no templo, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os mestres da lei, eram os escribas, os doutores, os teólogos, os que faziam isso. E diziam, não é nada disso, esse povo aí só diz que crê nele porque não sabe nada, mas nós sabemos. Não entra nessa, meu filho, e tentava desviar o caminho. Jesus disse, isso é coisa muito grave, não se metam entre mim e os pequeninos. Não se metam entre mim e os pequeninos. Sejam as crianças ou sejam esses pequeninos que estão começando a crer em mim e que ainda não desenvolveram nenhum mecanismo de defesa
contra a maldade que lhes possa ser imposta e colocada como confusão mental que os desvie da rota. Não brinquem com a natureza pura das pessoas, porque seria melhor um suicídio. Um suicídio é uma condição superiormente melhor do que fazer isso, do que abusar dos pequeninos. Ora, se Jesus disse isso vinculadamente àqueles que chegavam com superioridade religiosa e deturpavam o entendimento daqueles aos quais Jesus estava ensinando a palavra simples e genuína do Evangelho, ele aplica isso, obviamente, a toda e qualquer sorte de abuso. Toda e qualquer sorte de abuso. Abuso de crianças na família, o abuso que os pais cometem contra os filhos, de toda a natureza, o abuso do espancamento, o abuso do aprisionamento de crianças, o abuso da manipulação sexual das crianças, o abuso da perda da inocência antecipadamente, do insuflamento na alma de uma criança de algum elemento que a perturbe para o resto da existência e a faça viver atormentada com aquilo e que nunca mais a permita voltar a nenhum estado original de saúde básica essencial. Portanto, tomem cuidado com a abusividade, sejam de crianças ou de adultos, como eu vejo esses adultos que enchem esses templos, são equivalentes a crianças. Se você faz perguntas a eles, os caras não sabem o que é coisa nenhuma. Eles estão ali gritando, não sabem nem porquê. Levantam a mão quando todo mundo levanta, dá dinheiro quando todo mundo dá, aplaudem quando todo mundo aplaude. Não estão entendendo nem o que está acontecendo, mas estão sendo estuprados doutrinária, teologicamente, por todo tipo de invenção e de mentira, de manipulação que sobre eles é jogada. E o que Jesus disse vale para toda condição de abuso e de escândalo e de produção de tropeço, seja do pequenino infante, seja do pequenino mental. Porque existem pessoas com 60 anos de idade, mas com idade cognitiva de 11 anos, de 10 anos, de 9 anos. Eu conheço pessoas que não vão deixar de ser crianças jamais, já estão com a cabeça branca, mas são totalmente infantis e infantilizáveis e manipuláveis e levadas em qualquer direção. E tem gente completamente especialista em praticar estas coisas, em realizar isso nas vidinhas dessas criaturas humanas, o que é absolutamente trágico e perigoso. Jesus prossegue e diz: ai do mundo, ai do mundo. E ele está falando do mundo, humanidade. Não está falando do cosmos. Usar a mesma palavra no Novo Testamento frequentemente é usada para definir os corpos celestes e a natureza como um todo, o cosmos. Ele está falando aqui do mundo, sociedade humana, civilização humana, gente no planeta. Hoje são mais de 8 bilhões. Ai do mundo, por causa dos crentes. Ai do mundo, por causa dos teólogos judeus. Ai do mundo, por causa da catequese monoteísta. Ai do mundo, por causa da doutrinação dogmática que enche as pessoas de medo, de pavor, de pânico,
de inferno, de culpa onde não há culpa, de pavor aonde não há pavor. Ai do mundo que se escandaliza quando vê multidões reunidas sob o comando de um espertalhão que arranca delas, como diz o profeta Zacarias, aludindo a uma ovelhinha, arranca a lã, arranca a pele, arranca as unhas, arranca e mói os ossos, tira o tutano, tira tudo, não deixa nada, e o mundo vê isso tudo sendo feito e praticado em nome de Jesus e do Evangelho e se escandaliza. O mundo está escandalizado com o cristianismo há muito tempo. É que a maioria aqui não consegue enxergar direito nem o próprio umbigo. Quanto mais a história inteira do que nos trouxe até aqui é uma sucessão de escândalos. Quando eu vejo os chamados ateus universais, todos eles praticamente são pessoas que tiveram experiências péssimas com o cristianismo, com sacerdotes, padres, com pastores, bispos e reverendos, com figuras que se auto-intitularam representantes de Deus na terra, ou representantes autorizados da interpretação da vontade de Deus, que inventaram todo tipo de malícia e de maldade que tem a ver com a projeção das suas próprias taras, transformadas em catequese, jogadas sobre a mente desprotegida das pessoas. E os outros, os mais lúcidos, mais espertos, do lado de fora, olham aquilo e dizem: meu Deus, que canalhas, que cretinos, que seres desumanos, que perversos, que Deus nada. Eu lá quero saber de Deus. Se Deus é isso, eu estou fora, me inclui fora desse Deus. E aí a religião se levanta ainda contra os caras. Eles estão certos. Com esse Deus eu também não quero nada, eu não sirvo esse Deus, eu não tenho nada a ver com esse Deus de vocês. Eu amo o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E conheço o Pai de Jesus em Jesus, que me disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quer aprender quem é o Pai, aprenda em mim, aprendam em mim, aprendam em mim e de mim, das minhas palavras, e vocês vão saber como é o meu Pai, porque tudo quanto eu ouço do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, tudo quanto eu vejo no meu Pai, eu repito, como diz o escritor de Hebreus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus para a percepção, para a cognição humana. A expressão exata do ser de Deus para a percepção humana. Portanto, ai do mundo por causa dos crentes. Ai do mundo por causa do judaísmo nos dias de Jesus. Ai do mundo por causa dos crentes e do cristianismo, que faz um homem como Gandhi, quando perguntado: tu não crês em Cristo? E pela trilionésima vez eu vou repetir o que ele disse, porque é relevante. Ele disse: não, no vosso Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo. É óbvio, nem eu, Gandhi, também não. Ai do mundo por causa dos escândalos. E o mundo está cada vez pior por causa do cristianismo. O cristianismo, vocês podem me achar e ficar chocados por ignorância de vocês. Vocês não leram a história da igreja, não leram e não acompanham os fenômenos universais, as trocas perversas que houve, como o cristianismo gerou a pior impressão possível acerca de Jesus na mente de boa parte do planeta que tomou conhecimento do cristianismo. Graças a Deus, nem todo mundo na Terra ficou sabendo ou sabe do cristianismo até hoje. Porque a maioria dos que ficam sabendo ficam chocados.
Porque as suas religiões, com os seus códigos éticos, morais, relacionais, humanos, são melhores do que aquilo que o cristianismo ensina, botando os apadrinhados, batizados por um pouquinho de água no céu, e os outros todos que não fazem parte da agremiação, que é a multidão de bilhões e bilhões e bilhões no inferno ardendo. Quem pode tolerar um Deus assim? Uma mensagem dessa natureza, isso é escândalo. E além do que, esses indivíduos são promíscuos, usam das suas prerrogativas de liderança para saírem pegando as menininhas da igreja, das igrejas, são sacerdotes pedófilos usando as criancinhas, são seres humanos arrogantes que comem, bebem, se alimentam de dinheiro, de fama, de poder, de aparência, de visibilizações, querendo se apresentar como pavões que impressionem até Deus e os anjos e o próprio inferno e o diabo, sem saber que eles são a grande maldição do mundo. Ai do mundo por causa dessas pessoas. Elas fazem um mal planetário e civilizatório extraordinário. Porque é inevitável, Jesus disse, que venham os escândalos. Virão muitos escândalos, e Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e olha só, nesses 2000 anos é praticamente a história dos escândalos. Assim como em Israel, vocês que não sabem nada da história de Israel, nada vezes nada, nem no jornal, vocês só leem assim na internet aqueles carinhas que também não sabem nada e postam o que vocês consomem, mas não sabem nada. Israel, por exemplo, eu que conheço essa história razoavelmente bem, melhor do que a grande parte da maioria das pessoas no planeta, sei que você teve em Israel alguns momentos que duraram 5 anos de uma vida um pouquinho melhor do povo. Depois 40 de maldade. Aí vem alguém que os exorta, eles melhoram um pouquinho. Aí depois um outro tempo de maldade enorme. Aí depois 100 anos de maldade. E maldade tal que a única coisa linda que você tem na Bíblia, realmente, são os profetas e os salmos. E Deus fazendo intervenção de bondades, apesar de um povo que só praticava maldades. E enquanto a Bíblia diz, em verdade, eu vos digo, que aqueles povos que foram desterrados da terra para vocês entrarem aí em Canaã, praticaram males infinitamente menores do que os que vocês, povo de Israel, praticam e não se enxergam e não se curam, e se sentem tomados por essa ufania supremacista que é totalmente diabólica e que acaba com vocês. Aí o cara que não conhece a história de Israel, lê o profeta Isaías, fica pensando que Israel todo era como Isaías. Não era. Eles cerraram Isaías no meio, nos dias do rei Manassés. Fica pensando que eram como Jeremias. Não, Jeremias era odiado por Israel. Os profetas todos. Assim como Jesus. Era um judeu. Se você for julgar Israel por Jesus, Israel é lindo. Mas foram os judeus, foi Israel que matou Jesus. Os apóstolos de Jesus eram judeus, judeus de meia tigela, com exceção de Paulo e alguns poucos, os outros eram lá da Galileia dos gentios, que os próprios judeus chamavam de essa plebe que nada entende da lei, se referindo aos apóstolos de Jesus também. Pois bem, é maldade após maldade, até os apóstolos. Você lê as cartas de Paulo,
Aí você fica achando que Paulo era um indivíduo divino. E ele era só um homem que acertou, depois que se converteu, acertou 98% das vezes, mas errou o alvo em algumas ocasiões. Há vários equívocos dele. Ele sabe que ele não é nada além de um ser humano que busca todo dia atingir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam e que não vale a pena carregar para frente. Ficou para trás, ficou para trás. Paulo matou gente, torturou gente, fez um monte de calamidades que ele disse: eu não vou viver para repeti-las, nem para me explicar acerca delas. Elas passaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não vivo fazendo exumação das maldades da minha existência, consciente ou inconsciente. Não! Pois bem, ai do mundo, especialmente por causa dessas pessoas que usam o nome de Jesus, que usam o nome de Deus, que abrem a Bíblia e que vão ensinar os outros. Ai do mundo, em razão desses. Os que não sabem nada disso e não fazem nada disso, cometem os seus erros e pecados que cometem na sua ignorância. Agora, quando eu abro aqui, digo que eu sou mestre de Deus no mundo e ensino as pessoas a se tornarem entes torpes, doentes, de mente suja, de olhar poluído, eu me torno um dos piores aliados do diabo na confusão planetária, no entorpecimento humano e no tropeço das vidinhas que de outra forma poderiam viver melhor se não fosse a nossa chegada e a nossa presença, como a chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui na América Latina. Todo mundo aqui, eles não eram perfeitos, eles guerreavam entre si, eles tinham lá suas muitas dificuldades e problemas, mas a gente chegou, não só matamos mais de 60 milhões deles, mas matamos também com as doenças que trouxemos, com os costumes perversos que ensinamos, destruímos as culturas todas deles. Meu Deus, é um negócio horroroso, que haverá juízo para cada uma dessas coisas, conforme Jesus diz em Mateus 25. As nações serão julgadas. Ai do mundo por causa dos escândalos praticados por gente que se diz representante de Deus. Porque é inevitável que venham os escândalos, eles virão. Porque sempre haverá os loucos, os surtados, esses possessos do espírito do diabo que falam em nome de Deus, seduzindo e pervertendo a alma e o coração de pessoas. E tanto mais quanto façam isso em nome de Deus, mais diabólicos se tornam e mais perigosos eles se manifestam. E pior é o escândalo que eles produzem. Ai do mundo, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem, da mulher, do ser humano, pelo qual vem o escândalo. E o que é o escândalo? Ensinaram para vocês na igreja que escândalo é o cara chegar e beber um copo de vinho. É um escândalo. Ensinaram a vocês na igreja que o escândalo era praticado contra crente. Um bando de gente que está lá há 50 anos, 40 anos, 30 anos, mas que diz que se escandaliza quando passa e vê um jovem fumando um cigarro. Ai, meu Deus, deixa eu olhar para o outro lado. Você está sendo escândalo para mim. Cara, cresce, rapaz. Cresce. Não tem nada nesse mundo que me escandalize. É porque eu sou cínico? Não. É porque eu sou maduro. É porque eu sou discípulo de Jesus todo dia buscando ser mais semelhante a Ele.
buscando a maturidade dele. Eu quero ser mais maduro do que Pedro, que Paulo teve que exortá-lo por causa da imaturidade dele em vários aspectos. Eu quero ser mais maduro do que alguns dos apóstolos. Posso ser. Eles não são meu teto. Eu não tenho teto, eu só tenho o olhar fixo para Jesus, em quem eu vou sendo transformado de glória em glória, mas sem teto humano. Sobre a minha cabeça eu vou crescendo. Então ninguém me escandaliza. Não, olha, assim que eu me converti, 15 dias depois de eu ter tomado a minha decisão de seguir com Jesus, de servir a Jesus, eu levei logo um choque. Um dos caras que eu tinha de saída naqueles primeiros 15 dias, admirado, extraordinariamente, ele já até faleceu. Me apareceu uma história cabeluda, braba dele, pegando dinheiro de missões. Ele levantava na Holanda, no mundo inteiro, e botava no bolso, juntamente com uma outra missionária holandesa, botava no bolso, davam uma de santos, e ele sabia pregar e impressionar. Quantas vezes eu chorei naqueles primeiros dias, quando eu me converti, ele estava lá por Manaus, eu ia ouvindo toda noite. Ele era amigo do meu pai, ia lá em casa. Até que um dia meu pai, sem querer, tropeçou na situação. O papai ficou tão triste. E aí ele viu que eu tinha percebido, ele me chamou e falou: meu filho, não fique escandalizado com o reverendo fulano de tal. Não fique. Não fique, porque você vai encontrar situações como essa aos milhares no curso da sua vida. Não se escandalize. Nem disso e nem de nada que venha de ninguém e de coisa alguma semelhante ou diferente. Você tem que se tornar um ser inescandalizável, e eu me tornei. Eu já vi de tudo, eu já vi pastor mandar matar pastor. Já vi pastor mandar fazer as coisas mais bárbaras deste mundo com os seus filhos. Já vi pastor ter caso com a sua filha, que era espancada se abrisse a boca, mas ele pegava a menina. Não um caso, nem dois, nem três, centenas de casos. E olha, eu aqui continuo apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, porque eu me tornei inescandalizável, mas a maioria não é. A maioria se choca, vai embora. E eles não vão embora quando coisas de natureza normal, que fazem parte da natureza humana, por mais que seja um desvio, mas faz parte da natureza humana, acontecem, as pessoas entendem. Quando, por exemplo, um rapaz que ficou totalmente apaixonado por uma mulher casada, acabou que ela também retribuiu e houve reciprocidade, eles foram para a cama e depois descobriram. Eu não vejo gente saindo da igreja, por exemplo, por causa disso. E olha que eu sou velho nessa história e experientíssimo nela. Agora eu vejo toda hora gente abandonando a congregação por causa de pastor ladrão, pastor dono da congregação, pastor que enche o bolso de dinheiro, pastor que não tem limites, líderes que se sentem o próprio Deus do lugar. Aí todo mundo vai embora. E isso é o que mais acontece. Acontecia nos dias de Jesus e acontece nos nossos dias. Ai desses, ai do ser humano pelo qual o escândalo vem. E vem não como um tropeção, seguido de arrependimento sincero. Quando o cara se levanta e diz: meu Deus, o que eu fiz? E busca conserto. E pede perdão a quem o perdão deve ser pedido. E busca os que de maneira direta foram ofendidos.
e não tenta se justificar, apenas apresenta a sua própria culpa e diz: eu só peço que você me perdoe se puder. Se os outros não puderem, você fez o que devia fazer e ande quebrantado diante de Deus. E tudo será anulado pela graça de Deus em favor da sua vida. Se o outro não te perdoar, o outro vai viver com a doença dele por não ter te perdoado, tendo você se arrependido profundamente. Agora, ai daquele que segue cínico no seu caminho, prosseguindo, e de escândalo em escândalo, o cara muda de cidade para fazer a mesma coisa em outro lugar, e são milhares os que vão fazendo isso. E que vão inoculando veneno na alma de pessoas que não estavam preparadas, que não tinham o antídoto contra aquela maldade para se defenderem, e acabam se destruindo, se perdendo, se aniquilando. Jesus prossegue e diz: portanto, é uma relação de causa e efeito. Portanto, se a tua mão direita, ou se a tua mão, ou se o teu pé te faz tropeçar, se alguma coisa em ti, se você tem algo em você que serve de tropeço, Jesus usa o exemplo da mão e do pé, de uma coisa atavicamente conectada a mim. Mas olha o nível de gravidade que Jesus usa. Se a tua mão ou se o teu pé te fazem tropeçar, corta-os. Corta-os. É teu, mas não é você. Há muitos pecados que são meus, mas não sou eu. Eu posso ser sem aquilo. E eu tenho que ter a coragem de cortar aquilo da minha vida. Como eu já cortei algumas coisas da minha vida. E acho que eu cortei, nem são provavelmente as que as pessoas pensam que foram graves. As gravosidades da minha vida foram todas de natureza muito subjetiva, que nada tiveram a ver com elementos tópicos ou factuais. Foram todas na minha subjetividade, quando eu identifico alguma coisa em mim que procede de mim, mas não sou eu poro. Eu corto. Venho cortando desde os meus 18 anos de idade e cortarei até o último dia da minha vida. E você não fica nem sabendo, porque é algo que acontece só entre mim e Deus, na nossa subjetividade. Mas Jesus disse: corte. Lance fora de você. Faça isso não ter mais nada a ver com você. E é uma escolha, gente. É uma decisão. Hoje eu vi um pedaço de Papo de Graça que o Marcelo Cunha editou, sobre alguém me perguntando sobre pedofilia. Quem acompanhava o Papo de Graça sabe que me perguntavam sobre tudo, não é? Zoofilia. Eu tenho um caso com o meu cachorro desde que o meu marido morreu e eu sou uma missionária da igreja pentecostal, não sei o que. Está tudo gravado aí. Eu tenho caso com meu pai, eu tenho caso com meu padrasto, eu tenho caso com o filho do meu marido, que é um gatinho lindo e eu transo com ele. Eu tenho isso, aquilo, outro. E eu estava vendo lá o meu conselho qual era, e qual foi, e qual é o mesmo, eu não mudei. Corta e lança de ti. Se você não tiver essa coragem de primeiro admitir que isso te faz tropeçar e que isso vai te destruir, e não tiver a coragem de cortar, contra todos os seus desejos, cortar, se decepar e seguir. E aí Jesus paradoxalmente diz que é para que você prossiga inteiro. Essa coisa é tua, mas não é você. Você é maior do que a coisa que você cortou. Você decepa essa coisa para não se perder, para continuar inteiro.
Se você não joga isso para fora de você, você se perde inteiro. Mas se você tira isso da sua vida e não faz mais ninguém tropeçar por causa dessas extensões perversas das suas práticas, você se preserva inteiro. Na presença de Deus, você se preserva inteiro. Na presença de Deus, como Jesus diz. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida de Deus, no reino de Deus, manco ou aleijado, se fosse o caso. É melhor você carregar esse aparente diminutivo, dizer não, isto aqui não. Como, por exemplo, pessoas alcoólatras, que nunca ficam curadas até que admitem que são alcoólatras. E uma vez que admitam que são alcoólatras, e às vezes o pastor é alcoólatra. Quanto pastor eu tenho ajudado no curso de mais de meio século, e me confessa que prega uma mensagem na igreja e no caminho para casa parava, comprava uma garrafa de pitu, entornava todinha, ia para casa bêbado, batia na mulher e ia dormir. Foram poucos? Não, centenas e centenas que procuraram a mim. Até que o cara cai em si. E corta, mas o primeiro passo é dizer eu sou um alcoólatra. O segundo passo é dizer eu não vou mais praticar, é uma decisão minha. E o terceiro é viver com impacto. Haverá um impacto durante um tempo, mas se você resistir, você vai vencer. Infalivelmente você vencerá. E você vai entrar inteiro na vida, do que tendo, na linguagem metafórica de Jesus, as duas mãos e os dois pés, vir a ser lançado no fogo eterno, nesse lugar de extinção que o Apocalipse menciona, que é o lugar onde no fim de tudo são lançados o falso profeta, o diabo e o próprio inferno é jogado no lago de fogo e é extinto. É extinto. É melhor você se manter do que você achar que precisa guardar tudo que veio como ataviamento perverso à sua vida e mergulhar na extinção do seu ser. Não faça isto. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, se o teu problema é com tua cobiça por dinheiro, por luxúria, por qualquer que seja a relação do teu olhar cobiçoso de torpe ganância, Jesus disse, arranca o teu olho, vira noutra direção, muda os teus valores, rompe esse vínculo, essa relação. Ela te adoece, acaba com ela. Ela te faz cair o tempo todo, você sai e volta pior. Não saia mais com esses. Mude de grupo, mude de time, mude de congregação, mude de pastor, mude de liderança, mude, mas não adoeça. É Jesus quem está te dizendo, o negócio é preservar você. Você não tem nenhum compromisso de ataviamento com aquilo que mata a sua vida. Você não tem que se casar com o pai dos escândalos que adoecem a sua alma. Jogue fora, arranque perna, mão, pé, olho. Arranca-o. A linguagem que ele usa é forte. Desplanta-o de ti. Corta-o de ti. Lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres jogados na extinção. Te tornares o nihilo absoluto, o nada. Porque a tua vocação é para ser. Agora, se você sair vivendo
uma existência de escândalo, o teu destino é não ser. É esse fogo, esse inferno de fogo, que no Apocalipse é instinto, no lago de fogo, cai no nothingness, no nihilo absoluto, vira coisa nenhuma, inexistência absoluta. Então preste atenção. Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas seguindo justamente aquilo que as faz tropeçar, e você fica daqui de mãos e pés atados, querendo falar alguma coisa e não pode. Porque às vezes a pessoa já foi longe demais, se você diz alguma coisa, ela fica achando que você está com ciúme, que está com inveja, que quer tirá-la daquilo ali, ou daquele grupo ali. Não é. Você só sabe o bastante, demais até, para saber onde aquilo termina, onde vai dar. Mas na realidade, se o Espírito Santo não iluminar a mente de cada um, não adianta, as intervenções externas valem muito pouco nessa hora. Se você não ouvir o que Jesus disse, dificilmente você vai acolher o que eu possa ter a lhe dar como conselho, mas eu dou a si mesmo, eu deixo pelo menos no vento, pedindo ao Espírito de Deus que sopre, pedindo aos céus que ilumine, que derrame luz sobre o entendimento e sobre a compreensão de cada um desses. E amanhã eu vou prosseguir com você. E Jesus vai falar no verso 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. É um outro aspecto. Não faça tropeçar e, de outro lado, não despreze. Porque, para mim, eles são a coroa do que eu vim fazer na terra. Mas amanhã eu vou falar com você a respeito disso. E hoje eu peço, eu vou fazer amanhã eu vou fazer Mateus mesmo. E você venha para cá que eu vou fazer Mateus, não vou gravar Salmo amanhã, é Mateus que eu vou fazer. E eu espero você amanhã. E eu te peço, Jesus, essa palavra descritiva, simples, para crianças, explicada com expressões até toscas. Eu quero pedir que ela tenha entrado no entendimento de alguém ou de alguns, iluminado e esclarecido de algum modo. É o que eu te imploro. É o que eu te imploro e é o que eu te imploro. No poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para a glória dele no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos. Eu fico morrendo de saudade. E agora eu estou feliz. Estou tão feliz que amanhã era dia de gravar Salmos, mas eu vou fazer a continuidade. Eu quero continuar nesse tema dos pequeninos. E o que vem agora aqui em Mateus 18 vai ser muito importante para todos nós. Eu peço que você venha, peço que você convide os amigos para virem, para estarem conosco aqui. E que não despreze o ensino do Evangelho numa época em que ninguém tem mais do que alguns 15 segundos para ouvir. E se você não falar isso, eles estão virando a página e indo embora. Eu espero que você não seja desses, mas que você queira comer essa palavra genuinamente para você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz. Eu vou aqui. Tem alguém me chamando, eu desliguei. E eu vou parar por aqui também. Eu pensei que eu estava no TikTok, mas eu não, acho que eu não estou. É no TikTok que eu estou, não estou vendo nem o lugar onde desliga aqui o nosso querido amigo TikTok. Tá em iniciar a live. Não, é porque eu não iniciei a live. Na realidade, eu fiz o programa todo
Sim, foi a Clarinha que clicou, mas eu acho que ela clicou, mas não entrou. Agora que a live está, teoricamente, iniciando e nem vai precisar. Eu estava vendo que estava sem nenhum movimento ali, mas só agora que eu vi. E o clique não foi suficiente, ou então, deixa eu ver aqui, o Wi-Fi podia estar no Wi-Fi errado. Não, está até conectado. Embora a gente tenha aqui Wi-Fi melhores, ó, o Estúdio, TV Estúdio, que é o que eu uso aqui todo dia. É cheio. O outro é lá de dentro de casa, agora sim, ó. Ó, deixa eu botar aqui, agora tá entrando, agora entrou. Olha, gente, entrou o TikTok só para eu dizer tchau. Por favor, vão lá para o YouTube, onde a gente está presente, tá bom? Um beijo para vocês. Infelizmente, vocês perderam hoje porque o dedinho aqui não foi forte o suficiente para fazer a live entrar no ar, mas eu espero que vocês todos me acompanhem lá no YouTube, que é o canal oficial da gente aqui. Vamos para o YouTube. Eu já começou a entrar esse monte de gente querida. Oi, gente, desculpa. Apertaram aqui para entrar ao vivo, mas não entrou. E eu fiquei achando que vocês estavam aí só agora que eu vi que não estão. Mas vão para o YouTube, por favor, e assistam lá a mensagem de hoje sobre escândalos. Escândalos. Você não pode perder a mensagem de hoje. Vá lá para o YouTube, já tem centenas entrando aqui no TikTok, e assista no YouTube a mensagem de hoje sobre escândalos. E amanhã eu vou voltar, vou continuar falando de Mateus 18 amanhã, e eu mesmo vou apertar, para ter certeza que o meu dedo é duro. Pá! Um beijo para todo mundo. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos e beijos. Terminei agora. Tchau. Tadinhos dos tiktokianos. Gente, a gente tá aqui. Vocês estão vendo passar aí um pix do CPF, Caio e Adriana. É para aqueles que dizem que gostariam de participar da minha vida pessoal. E a minha casa, minha esposa, meus filhos, luz, água, comida, vida pessoal. Não é o meu ministério. Então, para quem tem esse interesse, tem esse CPF que é o Pix da Adriana, para quem quiser usar. Agora, tem outro Pix, que é o que me interessa mais, que é o do CNPJ. Acabando com fake news, não tem taxação nenhuma, está tudo igual, o resto é mentira. E eu espero que você não seja desses que creem nas mentiras das fake news, porque aí quem é que vai concorrer com mentira na internet? Está aí, mesma coisa, você pode anotar o CNPJ e aí você contribui com o meu ministério, que é isso que eu faço. Pregando, mandando essa palavra até você. Aqui, em todos os lugares do mundo onde tem a gente me assistindo. Ajude financeiramente, você sabe o que fazer com o Pix. Não sou eu que vou instruir você e nem dizer quanto você deve dar. Aqui não tem isso. Aqui é a espontaneidade, a sinceridade, a alegria e a pureza do coração que são evocados. Se você puder fazer isso com alegria e pureza de coração, com fé e com aquela gratidão de quem diz: eu tenho recebido tanto espiritualmente, por coisas que estão para além de qualquer mensurabilidade de valor ou de preço, eu vou ajudar a sustentar, a expandir isso que chega para mim do jeito que chegou e que mudou a minha vida. Se é esse o caso, está aí o Pix do CNPJ para você. Isso dito, eu quero agora que você escreva caiofabio.com.br. Escreva no seu navegador caiofabio.com.br. Escreveu? Escreveu Enter. Entrou, caiu aí no meu blog, vai lá em contribuições. Tá vendo? Contribuições. No cursor clicou, aí é uma outra maneira de você ajudar o meu ministério.
Não é a minha pessoa física, é o meu ministério, a pessoa jurídica. Não tem nada a ver comigo. Eu nem sei, nem fico sabendo. Quem faz gestão disso tudo há milênios é o Edivaldo. Eu só fico alegre de saber que ele está pagando as contas todas para que a gente cresça e continue. Aí tem o Santander e o Banco do Brasil com as contas pertinentes, e embaixo tem mais opções de contribuição. Você clicou, passou do verdinho aí tem de novo Santander e Banco do Brasil, é só clicar para depósito ou transferência bancária, e aí embaixo tem os cartões de crédito. Tem gente que gosta de usar, planejar, distribuir 6 meses, 1 ano em parcelas e tal. Tem Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo. Abaixo tem o PagSeguro e abaixo, para quem vive no exterior, tem o PayPal. Para quem diz, eu gostaria de estar no Brasil, mas estou fora. Cara, você pode mandar da Oceania para cá, de Angola para cá, de Portugal para cá, da Alemanha para cá, da Itália para cá, dos Estados Unidos para cá, de qualquer lugar, use o PayPal e você vai poder nos ajudar. Isto dito rapidamente, eu quero ir ao que interessa. Escreva de novo aí, caiofab.com.br/cursos. /cursos. Escreveu? Enter. Aí, olha, você cai no ambiente dos meus cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o ativar, do dilúvio Apocalipse, que começa no Monte Ararat, eu pregando e explicando o que aconteceu nos dias do dilúvio lá no Monte Ararat. Depois a gente viaja por tantos lugares, inclusive pelas igrejas do Apocalipse, e vamos terminar no ambiente do Apocalipse, na ilha de Pátia, no Apocalipse de João, onde eu faço uma exposição de memória do capítulo 4 até o capítulo 22, com a multidão me assistindo, e está tudo aí, é imperdível para você. Embaixo o curso do medo, que é totalmente libertador, você não deveria deixar de fazer esse curso. Atravessando os lutos, são 17 formas de luto. Todo mundo vive algum tipo de luto, aprenda a atravessar saudavelmente por eles e sair inteiro do lado de lá. O tabu do suicídio, que é um negócio horroroso, angustiante, especialmente para quem é em família, perdeu pessoas numa condição suicida, e aí são atormentados pelos religiosos, dizendo que teu pai está no inferno, a tua mãe, o teu filho. É um negócio bárbaro que fazem. Entre aí e assista. No Divã de Deus são alguns salmos com contexto histórico, só alguns. Agora, o que eu quero muito também é que você faça o meu curso, que eu estou gravando, esse sim, já estou chegando aí perto da aula 250, do poder dos salmos. O poder dos salmos. Eu ainda estou aí pelo Salmo 66, mais ou menos, 67, são 150. E cheguei ao número, provavelmente, 250, 260. Mas a gente vai a centenas e centenas. E eu tenho convicção que esses salmos, especialmente depois que a gente mudou a visão, eu comecei fazendo uma leitura devocional dos salmos. Aí, de repente, nós tivemos uma certeza absoluta de que ele era infinitamente mais poderoso do que fazer apenas uma leitura leve e devocional, e eu passei a fazer uma leitura incisivamente forte e dramática dele, tendo Jesus como chave hermenêutica. Aí os salmos explodiram, virou o poder dos salmos. Era o café com graça, virou o poder dos salmos. Está aí para você e trata de tudo, porque os salmos tratam de todos os temas da vida. Viram evangelhos de Jesus com temáticas de Jesus aplicadas às circunstâncias humanas mais viscerais. Está tudo posto aí para você, o poder dos salmos. Você encontra aí no caiofab.com.br/cursos. Chegue lá e peça o seu, tá bom?
Então, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Eu volto com vocês, na graça de Deus, no dia de amanhã, antes de 13h. Eu vou parar agora, eu tenho um compromisso com a minha filhotinha Juliana e vou sair com ela. Vamos resolver umas coisinhas da vida. E eu estou muito feliz de estar de volta com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Jesus. E lembrem de uma coisa. Eu creio que nós entramos mais aprofundadamente num tempo difícil do mundo, mas que nós ainda estamos no princípio das dores. Jesus usou essa imagem da mulher parturiente. Ela está começando a sentir, a gente já vem sentindo chutes aqui e ali, no barrigão da gravidez da história. Chute aqui, chute ali. Chegamos agora num momento em que as dores de parto da gravidez da história começaram a acontecer. Mas não chegou ainda a hora. Não chegou. Mas vai se agravar. Eu não sei em quanto tempo, mas daqui a um tempo, eu provavelmente ainda esteja vivo quando a placenta arrebentar. Aí depois que a placenta arrebentar, aí o processo de urgência e de aceleração vai acontecer. Mas ninguém sabe as datas. Tem gente aí querendo dar a você uma cronologia, dizendo agora, se Israel fizer a paz com os palestinos, então nós teremos 3 anos e meio. Aí eles resgatam no profeta Daniel as profecias das 70 semanas que eles não entendem. E aí começam numa contagem que iniciou uma escatologia americana, que iniciou de 100 anos para cá e ficou mais intensa de 1948 para cá, quando muitos judeus sionistas foram para a Palestina. Eles começaram a contagem regressiva. Já marcaram com base nessas contagens a volta de Jesus várias vezes. Só eu, nos meus 70 anos de vida, já vi eles marcarem a volta de Jesus pelo menos umas 15 vezes e faz chabu. Porque Jesus disse que ia fazer sempre. Não entre nesse engano. Jesus disse que quando ele vier vai ser como um ladrão de noite. Ninguém sabe a hora. A gente vai ver sinais espaçados, mas ninguém sabe aquele tempo e aquela época. A gente tem só sinais. Aquele dia, então, ninguém sabe. Ele disse que os anjos não sabem. As criaturas multidimensionais não sabem. Só o Pai sabe. Que o Filho não sabe. E você acha que um profeta americano, fazendo continha no Apocalipse, ou um escatologista brasileiro que vive e ganha dinheiro de ficar falando que Jesus vai voltar e marcando datas, é quem sabe? Pelo amor de Deus, isso eu tenho visto escandalizar muita gente. Tem muita gente que deixa a fé depois de embarcar e pular de cabeça nisso e cai de cabeça na ponta da espada e não dá em nada. Aí diz, eu lá quero saber e vai embora e fica cínico. Eu estou aqui para prevenir e dizer não. Nós não sabemos quando, sabemos que vem. E a gente deve andar como Martinho Lutero disse que andava. É inesquecível o que ele falou. Ele disse, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Eu aprendi isso há 51 anos atrás, e eu vivo assim também, pregando o Evangelho como se Cristo tivesse morrido ontem. É por isso que a cruz é tão viva em mim. Ressuscitado hoje, é por isso que essa alegria explode em mim. Se fosse voltar amanhã, é por isso que
a exultação da esperança está presente em mim, não me abandona. E é por isso que eu digo a você, creia, eu creio, creia também, mas creia segundo Jesus, segundo o Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.